Eu sou o Arthur, eu sou aluno de Engenharia de Computação do Cefet de Leopoldina e eu sou um dos integrantes da Octopus, que é a equipe de programação competitiva do nosso campus. Você vai ajudar a gente pra caramba se inscrevendo no canal. E se você ainda não segue nosso Instagram, por favor, dá aquele follow pra gente no nosso perfil. A Standard Template Library, a STL, é um conjunto de classes de template em C++ para fornecer funções e estruturas de dados básicas comuns à programação, como listas, pilhas e etc. E ela foi amplamente divulgada pela Hewlett-Packard, que é a HP, em 1994. A Array é uma estrutura de dado pertencente à STL em C++, e nesse vídeo a gente vai fazer uma abordagem à Array. Internamente, os vetores usam uma array dinamicamente locada para armazenar elementos. Essa array interna pode precisar ser realocada para poder aumentar de tamanho quando novos elementos forem adicionados, o que implica em alocar um novo array e mover todos os elementos para lá. Essa é uma tarefa cara em termos de tempo de processamento, e portanto os vetores não são realocados cada vez que um elemento é adicionado. Em vez disso, os vetores podem alocar um armazenamento extra para acomodar um possível crescimento. E assim, o vetor ele pode ter uma capacidade real maior do que é necessário para alocar todos os seus elementos. As bibliotecas podem implementar diferentes estratégias de crescimento para poder equilibrar o uso de memória e as realocações do vetor. E também para que se tenha um tempo constante e amortizado de complexidade logarítmica, como no caso do pushback. Portanto, em comparação com as arrays, os vetores consomem mais memória em troca da capacidade de gerenciar o armazenamento e da possibilidade de crescer dinamicamente de forma eficiente. Em comparação com os outros containers de sequência dinâmica, os decks, as lists e as forward lists, os vetores são muito eficientes para poder acessar os seus elementos, assim como as matrizes, e adicionar ou remover elementos no seu final. Para operações que envolvem inserir ou remover elementos em diferentes localidades, eles têm desempenho pior do que os outros. Então, isso vai depender da aplicabilidade que você precisa no seu código. A linguagem dos códigos das soluções que eu vou entregar agora serão em C++, e não mais em C. As soluções que eu vou apresentar podem não ser as melhores, e não as mais eficientes, mas o intuito, agora, nesse vídeo, é lecionar. Se eu estivesse participando de uma competição, eu com certeza ia prezar por tempo de execução e escrever o código o mais rápido possível para entregar a solução rápida. O foco numa competição seria entregar uma solução rápida, eficiente e 100% correta. Mas agora eu vou escrever um código devagar. Eu vou escrever o código pausadamente, explicando e de forma a priorizar o ensino. Vamos começar com esse exercício sobre preenchimento de vetores. Aqui no enunciado pede para a gente completar um vetor de 10 células. Na verdade, a gente tem um vetor de tamanho definido. O indicado para você usar o vector, na verdade, é quando você tem um tamanho dinâmico. Mas mesmo assim, a gente pode usar vector para poder resolver esse exercício. Eu vou usar esse exemplo para te mostrar como é que funciona o vector. O exercício consiste em pegar o primeiro valor, que pede aqui na entrada, e então todas as posições subsequentes desse vector, eu tenho que colocar o dobro do valor da posição anterior. Então se eu começo com o valor 1, a próxima posição vai ter o valor 2, a terceira posição vai ter o valor 4, e a quarta posição vai ter o valor 8, e assim em diante. A única restrição é que a entrada tem que ser um valor igual ou menor a 50. Para fazer esse exercício, eu vou usar a IDE DevC++. É uma IDE que não recebe atualização há quase uma década, mas que ela serve ao propósito dela muito bem. Ela é rápida de inicialização, ela não precisa inicializar vários módulos para poder funcionar. Ela abre num instante, compila um código C convencional ou um código C++ e entrega o código compilado. Uma IDE tão desatualizada como essa não é indicada para se programar, mas até agora me serviu muito bem. Eu uso ela com mais frequência justamente pela simplicidade e pela praticidade que ela me oferece. Bom, vamos lá, chega de enrolação, vamos fazer nosso código então. Eu estou puxando essa biblioteca bits stdc++ aqui porque ela já inclui o vector. Então não preciso incluir só a biblioteca vector. Se eu quisesse incluir só vector, eu poderia incluir. Essa é uma biblioteca já muito completa e eu costumo usar ela em praticamente todos os códigos. A gente precisaria de uma variável para receber o primeiro número, que está na primeira posição do vector. A gente precisaria do vector e de uma variável de incremento para saber onde é que eu paro, porque na verdade acho que são só 10 números que foi solicitado para a gente no enunciado. Então a variável de incremento é para saber em qual item que eu estou, para não passar do 10. Como o enunciado deixou claro para a gente que a entrada é um valor inteiro menor ou igual a 50, eu posso usar o tipo primitivo short unsigned. Se preocupar com otimização de espaço, como eu estou me preocupando aqui agora, usando o short unsigned em vez de int, não é uma boa prática no código competitivo, porque na maioria das vezes você pode errar. E o seu código pode não ser aceito porque você restringiu a entrada, sendo que a entrada poderia ter sido maior.
Porque você não vai ter muito tempo para ficar reparando onde que eu vou poder otimizar espaço, onde que eu posso colocar short unsigned em vez de int, onde que eu posso colocar unsigned. Isso é uma perda de tempo. Então vamos supor que eu declarei só int entrada, mesmo sabendo que a minha entrada só vai até 50. Mesma coisa com a nossa variável de incremento. Ela só chega até 10, então eu poderia ter usado um tipo primitivo muito menor do que int. Mas na hora eu declaro como int. E aqui embaixo eu declaro vector, que é o vetor onde que vão ficar os números que eu vou calcular. Primeiro a gente pede para o usuário o número que vai preencher o resto, que vai definir o resto do vetor. Eu preciso da sua atenção agora. Quando a gente adiciona um novo elemento no vector, ele vai sempre para a última posição. Então eu uso a função pushback para poder colocar um novo elemento no vector. E da seguinte forma, pego números, que é o nome do vector, ponto pushback, e aí eu coloco a entrada, que eu captei aqui em cima. Então essa entrada vai para a última posição do vetor. Nesse momento a gente não teria nenhum elemento no vetor, então ele vai para a primeira. Se esse número que eu recebi na entrada e eu coloquei no meu vector está na primeira posição, eu consigo definir o restante do vetor. Então eu posso usar uma estrutura de repetição simples aqui, com a variável de incremento, inicializada com 0, incremento vai até 10, e dentro dessa estrutura de repetição eu vou adicionar novos elementos com base no primeiro elemento. Então vai ser números.pushback de novo, para colocar elementos novos, com base no primeiro elemento, números, posição 0. Observa que para acessar elementos no vector eu posso usar como se fosse uma array. Primeiro elemento vezes 2. Logo em seguida eu já posso imprimir minha saída. Então vai ser cout, números, incremento. Aqui eu estou acessando os elementos do vetor de novo, igualzinho ao array. E aqui eu estou finalizando a linha, é como se fosse o /n, só que é o /n do C++. Então no final de todas essas impressões da minha estrutura de repetição, eu tenho que colocar o /n no final. No caso a gente coloca, como estamos usando C++, endline. Fazendo um pequeno ajuste aqui, na verdade não é o primeiro item, a gente já pode colocar incremento, que também vai incluir o primeiro item. E eu também acabei me confundindo e coloquei... Para saída a gente usa os dois símbolos de menor, e para entrada a gente usa os dois símbolos de maior. E aqui nessa última linha, na verdade, eu cometi um erro. Eu não vou precisar desse cout endline aqui, porque a última linha que eu vou printar no meu código já tem o endline aqui, a estrutura de repetição. Então eu vou tirar ela. Agora a gente vai revisar o código. Aqui eu declarei duas variáveis do tipo inteiro. Uma variável que vai receber o primeiro número que vai definir todos os outros números do vetor. A outra variável é só uma variável de incremento para saber onde eu paro as minhas iterações. Aqui embaixo eu declarei um vector do tipo inteiro, que vai armazenar os números que eu preciso printar na saída. Aqui embaixo eu recebo o primeiro número que vai definir o vetor do juiz. Aqui embaixo eu acrescento o primeiro número ao meu vector. E aqui nessa estrutura de repetição eu acrescento um novo número com base no último número que eu adicionei no meu vetor. Incremento. Então eu estou acessando o meu vetor com base na variável de incremento. E estou adicionando um novo número com o método pushback, multiplicando o último número do vetor por 2. Assim que eu acrescento esse novo número no meu vetor, ele vai para a última posição. Então eu já posso imprimir esse último número. Eu acho que esse código deve resolver o nosso problema. Vamos submeter. Vamos conferir se o nosso código vai ser aceito agora. Beleza, nosso código foi aceito, finalmente. Se você achou esse vídeo explicativo, aprendeu com ele, se inscreve no canal e, por favor, segue a gente no Instagram. Dessa forma você vai estar ajudando o projeto de extensão do Cefet de Leopoldina.